Gênesis 32, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele, a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó: Morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: Vamos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro pode escapar. Então Jacó orou: Ó Senhor do meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Volte para a tua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste. Esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sobre o cuidado de um servo e disse-lhes: Vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: Quando o meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar: A quem você pertence? Para onde vai? E de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá: É do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: Teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Até aqui. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos. Bendizemos o teu nome e agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunirmos como corpo de Cristo, tua igreja, Senhor, para entoar cânticos de louvor e adoração ao teu nome. Porque somente tu és digno, Senhor. Agora nós rogamos a ti, fala aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor mesmo ministre a tua palavra aos nossos corações, para que a tua palavra seja reverberada em vida, vida com significado, vida com propósito, que é glorificar o teu nome, Senhor. Para isso nós fomos criados, e para isso nós vivemos, para isso nós existimos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para ti. Nós oramos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós meditamos hoje pela manhã, nós finalizamos o capítulo 31, que trata da fuga de
de Jacó. A fuga e por fim, o acordo de Jacó e Labão, né? Que vida agitada, né? Que vida agitada. É uma fuga para lá, outra fuga para cá. Se Jacó fosse baiano, certamente que diriam abafado. É isso? É muita perseguição, muita prova. Ele que estava sendo perseguido por Labão, é acusado por Labão. Por fim, ele tem um momento assim de, eu falei pela manhã, uma espécie de ira santa, de desabafo. Ele fala, eu estou contigo há 20 anos. Eu estou te servindo há 20 anos. Eu trabalhei 14 para pagar as minhas esposas, mais 6 pelos rebanhos. E você vem atrás de mim ainda, me acusando de ladrão, de enganador. Enganador é você. Ele não fala isso, claro que não, mas é uma vida atribulada, diriam alguns irmãos. O fato é que, ao se encontrarem, ao discutirem ali, no bom sentido da palavra, Labão chega a falar assim, olha, isso tudo que você tem é meu. Você me pertence. Mas, como Labão tinha sido exortado pelo próprio Senhor, o Senhor aparece a Labão num sonho. Lembra disso? Ele fala, o que eu posso fazer? Sabe, o que eu posso fazer pelos meus filhos? Diante dessa situação, o que eu posso fazer para os meus filhos? Então, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um alinhamento. Você segue para lá e eu sigo para cá. Vamos botar um marco aqui. Você segue daí e eu sigo para cá. Você não passa para cá para me prejudicar, nem eu passo para lá para te prejudicar. Portanto, não tinha caminho de volta. Não tinha caminho de volta. Ele estava voltando para casa finalmente. Ele tinha saído de uma prova também, uma grande perseguição, acusações. O fato é que ele tinha saído de uma prova e entrava em outra. A próxima prova tinha nome Esaú, seu irmão. A ironia é que há 20 anos ele tinha fugido exatamente da ira de Esaú. E agora ele volta para enfrentar seu irmão cara a cara. Ele teria que enfrentar seu irmão. A vida tinha ensinado a Jacó o que era ser enganado. Ele que enganou, ele foi provado agora pela vida o que era ser enganado. A vida tinha mostrado da pior maneira. Ele foi enganado durante 20 anos, perseguido, acusado. Ele sabia o gosto de ser passado para trás por um familiar. Ele que passou seu irmão para trás, foi passado para trás também pelo seu tio. Lembra como é que Labão recebeu Jacó? Ô, meu sobrinho, a casa é sua. Lembra disso? Ele sabia o gosto de ser enganado. A verdade é que quem voltava para a terra prometida, quem voltava para Canaã, não era o mesmo Jacó que tinha partido de lá. 20 anos? Ele já tinha sido bastante experimentado. Era um homem mais maduro, sem sombra de dúvida. Era um homem mais experimentado. Mas a experiência nem sempre é suficiente para tudo, não é verdade? Aliás, é muito interessante, isso é muito curioso. O mundo tudo faz para minimizar a ação divina do Senhor. O mundo, quando vê assim, uma pessoa que está diferente, um convertido, ele fala, não é isso não, porque ele está mais maduro. É para minimizar a ação do Senhor. Ele está mais maduro. Ele mudou porque amadureceu. Não, ele não mudou porque amadureceu. Ele mudou porque conheceu Jesus. Não estou falando que amadurecer não é bom e faz parte da nossa vida. Mas a mudança que realmente faz sentido em nossas vidas sempre vem do Senhor. Pode vir com a maturidade também, mas sempre vem do Senhor. Tem crentes que vivem anos na igreja, mas não amadurecem espiritualmente. Maturidade não tem nada a ver com idade. Mas aqui, de fato, Jacó vem amadurecendo na fé. De fato, ele vem amadurecendo na compreensão do Senhor, no relacionamento com o Senhor. E ele estava a ponto de enfrentar um novo desafio. E a palavra de Deus diz que Jacó também seguiu seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele.
anjos de Deus vêm ao encontro de Jacó, certamente como forma de encorajá-lo, como forma de fortalecê-lo para o que estava por vir. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Olha, o nome que ele deu ao lugar, Maanaim, significa dois exércitos. Dois exércitos. Que dois exércitos? Dos anjos e dele. Duas caravanas dos anjos e dele. Ele não estava indo? Um era o dele, o povo dele. O outro era dos anjos. Nós não sabemos como é que estavam esses anjos, se estavam em forma humana. Nós já vimos aqui em Gênesis anjos em forma humana. A gente não sabe, a Bíblia não diz, a Bíblia não fala se estavam em forma humana ou se é uma visão que ele tem. O fato que mais importa aqui é que o texto nos passa uma mensagem, uma ideia de que Jacó foi encorajado porque ele enxergou que tinham dois exércitos, o dele e agora o exército celestial dos anjos. Ele fora encorajado. O Senhor, era uma forma dele entender que o Senhor estava com ele. Olha, o Senhor mandou os seus mensageiros, anjos. O Senhor me mandou anjos. Deus é maravilhoso e misericordioso. Olha que coisa. Pela segunda vez, Deus fortalece Jacó através de ministradores, ministros, anjos. A primeira vez, na fuga para Canaã. A fuga de Canaã. Gênesis 28. Lembra disso? Ele vê anjos subindo e descendo as escadas. Ele está fugindo de Canaã. Deus manda anjos para fortalecê-lo. E agora, no seu retorno, mais uma vez, um momento de prova. E, novamente, o Senhor manda anjos. Como é bom quando percebemos ou quando somos lembrados que o Senhor está conosco. Às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente esquece. Às vezes é uma palavra, às vezes um louvor, às vezes um irmão. E nós somos lembrados de que o Senhor está conosco. Jacó estava sendo lembrado: eu estou contigo, meu filho, na vinda e na volta. Mas veja, a soberania de Deus, a ação do Senhor ao enviar os seus anjos, é evidente. Deus está falando assim: olha, eu estou com você, você não está só. Mas a evidente soberania de Deus e a ação do Senhor não serve de desculpa para a inércia. O fato de você perceber que Deus está presente não serve de desculpa para você ficar na inércia, para você ficar parado. Meus irmãos amados, eu devo confessar um pecado aos irmãos, eu tenho verdadeira dificuldade com gente preguiçosa. Porque é antibíblico. Vai ter com a formiga. Eu tenho dificuldade. Gente preguiçosa, crente preguiçoso é antibíblico. A soberania de Deus não pode ser desculpa para a nossa preguiça. Uma vida sem trabalho. Você já ouviu assim? Vamos descansar no Senhor. Deus está fazendo a obra. É Ele que peleja a nossa batalha. Isso não é desculpa para preguiça, para apatia, para inércia. Jacó, a despeito da experiência que ele tinha adquirido, a despeito do que ele estava vivenciando, ele estava vendo anjos do Senhor para encorajá-los, para fortalecê-los, a despeito da certeza de que o Senhor estava com ele, ele age. Ele não fica parado. Com sabedoria e prudência, ele age. Olha o que diz, verso 3. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Jacó. Aquele que tinha recebido mensageiros, anjos, agora manda mensageiros até Esaú. Ele envia mensageiros a Esaú e ele dá uma orientação. A orientação é bem detalhada. Ele fala: olha, você vai falar o seguinte: teu servo Jacó, a orientação para o mensageiro é assim: teu servo Jacó está falando o seguinte: morei na casa de Labão e lá permaneci até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, bodes, servos e servas.
Envio agora esta mensagem ao meu senhor, Esaú, para que eu receba o teu favor. Olha a mensagem. Os mensageiros deveriam chegar com essa mensagem. Está recheada de significado essa mensagem. Recheada de significado. Vocês dirão o seguinte, verso 4. Assim diz teu servo Jacó. Quando ele fala teu servo Jacó, ele está falando o seguinte, olha, eu não estou arrogando para mim mais a posição de senhor. Eu não estou aqui arrogando para mim uma posição de senhor sobre você. Jacó está falando o seguinte, lembra da revelação que mamãe teve? Está lá em Gênesis 25, verso 23. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão entre seu ventre. Lembra que os gêmeos estavam mexendo na barriga? 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Jacó está falando assim, aquilo que mamãe falou, eu não tô falando nada disso agora, viu? Quem está falando aqui é o teu servo. Mas ainda, olha, você lembra aquilo que eu fiz? Você lembra que papai falou? Gênesis 27, 37. Isaac respondeu a Esaú. Eu o constituí, porque Esaú estava assim, pai, me dá uma bênção. Não tem uma bênção para mim? Depois de abençoar Jacó. E aí Isaac respondeu a Esaú, eu o constituí senhor sobre você e todos os seus parentes. Ele está falando assim, olha irmão Esaú, eu não estou querendo exercer nada disso. Quem está falando aqui é teu servo. Não é senhor não, aqui é teu servo. Pelo contrário, eu estou me apresentando aqui humildemente. Ah, esse Jacó é outra pessoa. Humildemente. Aliás, a conversão faz isso com a gente, né? Muito arrogante, muito altivo. A gente acha que sabe tudo. Na conversão nós somos humilhados. Jacó está falando, olha, quem está falando aqui é seu servo. Depois ele fala assim, olha, eu morei na casa de Labão. Ele não precisa falar quanto tempo ele morou na casa de Labão, porque o irmão sabe. 20 anos que ele não aparece. Eu morei na casa de Labão. O que significa? Não era minha casa, não. Eu morei lá na casa de Labão. A casa era de Labão. Nunca foi minha casa. Ali foi um exílio. Eu passei por um exílio. 20 anos. Não foi na minha casa, não. A minha terra é aqui. Foi Deus que me prometeu. A minha terra, estou voltando para minha casa agora. Mas eu passei 20 anos na casa de Labão. Ele fala mais. Ele fala assim, olha, eu tenho bens, viu? Eu tenho bens. Eu tenho um bocado de coisa aqui. Estou voltando. Eu tenho bois, jumentos, ovelhas, cabras, servos e servas. Não quero nada que é seu. Eu não quero nada que é seu. Não precisa se preocupar que eu não vou pedir nada. Eu prosperei. Eu estou voltando próspero. Eu não quero nada que é seu. Estou voltando para casa, mas... E por fim ele fala, receba o teu servo. Mais uma vez uma postura de humildade. Receba o teu servo. Eu penso que o receba teu servo tem um significado aqui do algo do tipo assim, me perdoe. Olha, 20 anos, me perdoe. Vamos viver nossa... Né? Vamos esquecer tudo que passou. Eu sei como é dolorido ser enganado também. Eu sei, eu passei por isso também. Então, receba o teu servo, vamos seguir em frente. Sabe, um pedido de desculpa? Tem gente que é assim, tem gente que pede desculpa sem pedir desculpa. Já viu? Tem gente que pede desculpa. Não é aqui. Dizem que as mulheres têm essa mania, mas não é aqui na PIB Lobato, não. Sabe como é que é? Pedir desculpa sem pedir desculpa? Errou. Mas para não pedir desculpa, seu café está pronto, viu? Ele já é um pedido de desculpa. Você sabe que o homem também faz isso, não faz? O homem também faz. Sabe que errou, mas para não pedir desculpa, já lavei o carro, vamos fazer um passeio hoje. Ele não pediu desculpa, mas ele já está pedindo desculpa. Então, receba teu servo, é um pedido de desculpa.
receba teu servo, olha, passou 20 anos, a gente já sofreu muito, receba teu servo. É outro Jacó, gente. Se a narrativa acabasse aqui, se a história acabasse aqui, eu pensaria o seguinte, eu não sei vocês, vai dar certo, porque com uma mensagem dessa, olha, teu servo, me receba, eu tenho aqui, eu já passei tempo lá. Se acabasse aqui, eu não sei o que vocês pensam, mas eu creio que, assim, resolveu. Tá tudo certo. Pedido de perdão desse, tá tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu, não. Tem hora que a luta é dura, né? Tem hora que a luta é dura. Não foi isso que aconteceu. Depois de tudo isso, os mensageiros retornam. E a notícia é aterrorizante. O verso 6 diz assim, olha, quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até o ser. Parece Nilcinho dando essa mensagem aqui. Nilcinho faz assim. Nilcinho não vai direto ao assunto, não. Pastor, lembra do que aconteceu algo com o pastor Roberto? Lembra disso, não? Ele fala assim, olha, fomos até seu irmão Esaú, temos a notícia. Sim, meu filho. Fale, pelo amor de Deus. Aí ele completa. E ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. A palavra no verso 7 diz assim, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Meus irmãos, Esaú vai ao encontro do irmão com 400 homens. Meus amados, vocês fazem ideia do que são 400 homens? 400 homens é um exército marchando para receber Jacó como? Com flores? Tu acha que Esaú está indo com 400 homens, destaca um exército para receber Jacó com flores e, meu irmão, a gente tiver que fazer, trouxe uma banda para te receber? Claro que não. A gente às vezes lê esse texto e fala assim, não, aí, poxa vida, que maravilha, que recepção maravilhosa. Né? Chega uma pessoa aqui na rodoviária para a gente pegar um ônibus e é uma dificuldade, 400 homens marchando. Calvino diz que os 400 homens eram, sem dúvida, uma força de destruição. Esaú não manteve aquele exército por 20 anos à toa. Ele queria demonstrar poder ou exercer vingança. 400 homens. Matthew Henry diz assim, ele sugere que Esaú marchou com pompa militar para impressionar Jacó, pagar a velha dívida de mágoa, ou ver se Jacó enfrentaria. Isso aqui é bem de homem, né? E aí vai encarar agora. Vamos resolver? 400 homens. Era para intimidar. Seja como for. Jacó conhecia seu irmão. Jacó conhecia seu irmão. Quando ele tem conhecimento disso, a palavra de Deus diz que ele encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Eu também. Ora, meu Deus. Primeiro, não é? Paulo Sérgio, você que é brabo. Agora imagine, sim, a situação de Jacó. Meu Deus, o Senhor falou que estaria comigo, o Senhor mandou anjos, eu fui encorajado. Mas agora eu estou com medo, Senhor. Eu estou com medo, estou angustiado, eu conheço meu irmão. Ele prometeu me matar. Ele prometeu me matar. E agora ele está vindo com 400 homens. Você não ficaria com medo, não? Eu ficaria também. Deus não tinha prometido, gente? Nossa fé não é assim? Nossa fé não é assim? Deus tinha prometido. Deus já tinha mandado ele voltar, eu vou voltar contigo. Mas diante daquela situação ele teve medo. Demonstra aqui a nossa fé, né? Nossa fé fraquinha às vezes, né? Mesmo tendo certeza de que estamos fazendo a vontade do Senhor, tem vezes que a gente fica assim com o coração na mão. Hoje pela manhã eu falava com uma pessoa da diferença de lamentação para murmuração. O crente pode lamentar. O crente pode lamentar. Salmos é cheio de lamentações. Temos um livro de lamentações. Murmurar não. É muito tênue.
Mas a gente pode, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu não aguento mais. Mais uma perseguição, o Senhor sabe da minha... Eu não sei o que fazer. Você pode lamentar e orar ao Senhor. Murmurar, não. Jacó não está murmurando aqui. Você ora, você tem convicção, você se prepara, e quando vem a resposta do Senhor, a resposta não é o que você pensava. Ele manda mensageiros e fala assim, olha, os anjos chegam, ele está fortalecido, manda mensageiros, e quando vem a resposta, ele fala, meu Deus, longe de ser o que eu pensava. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas diante dos fatos, Jacó se prepara para o pior, fazendo o que tem de melhor. Sabe como é que é isso? Jacó se prepara para o pior, fazendo o que tem de melhor. Como é que se prepara para o pior? Versos 7 e 8. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então, dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou, se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Vamos dividir aqui, então. A caravana vai 2 grupos. Porque se ele vier, estou preparando para o pior. Se ele vier atacar um, pelo menos a metade foge. Pelo menos a metade foge. Mas ele se prepara para o pior, fazendo o que tem de melhor. O que é o de melhor que ele pode fazer? Verso 9 a 12. Orar. Jacó ora. Aliás, até aqui, Jacó não dá demonstrações de ser um homem de oração, né? Ele não dá demonstrações de ser um homem de oração. Mas aqui ele ora. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra. A oração de Jacó é uma oração didática para nós, porque, vejam, nessa época não existia Bíblia. A revelação nessa época eram revelações diretas, né? O Senhor falava com os patriarcas diretamente, se revelava a algumas pessoas diretamente. Não existia a Bíblia ainda totalmente revelada, nem o Antigo Testamento. E Jacó ora conforme a revelação que ele tinha conhecimento. Não foi o Senhor que me falou para voltar? Ele ora exatamente conforme a revelação que ele tinha conhecimento. Senhor, não foi o Senhor que falou para voltar? Volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. O Senhor foi que falou que me faria prosperar. Eu não sou digno de toda bondade e lealdade, Senhor. Eu sou um traste, eu vim com um cajado só, estou voltando cheio de coisa. Mas foi o Senhor que falou. Tu prometeste, verso 12. Tu prometeste. Esteja certo que eu farei prosperar e farei de seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Como? Se agora estão vindo 400 homens para me eliminar, para acabar comigo? Jacó ora diante daquilo que ele sabe que ele tem como revelação. Aliás, como é bom a gente orar a palavra de Deus. É maravilhoso. Aliás, não só orar, Deus se agrada quando a gente ora conforme a palavra de Deus. É bom viver conforme a palavra. É bom orar a palavra e cantar as escrituras também é bom. A palavra é maravilhosa. Na medida que nós cantamos as escrituras, na medida que nós oramos conforme as escrituras, é maravilhoso. Nossos pais, eles tinham, não é reza não, mas tinham orações que eles escreviam antes de orar. Preparavam a oração. Para Atos 2,42 diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e às orações. Para alguns estudiosos, o fato de estar no plural significa que na igreja primitiva existiam algumas orações. Algumas orações que eles faziam. Os puritanos faziam isso também. O fato é que ele orava aquilo que ele conhecia da revelação do Senhor. É uma boa oração. Orar conforme o que a palavra diz. Jacó crê na providência do Senhor, ele confia no Deus Todo-Poderoso, mas isso não é motivo para inércia. Lembra disso? Não é motivo para inércia. Ele ora, mas age. Após a oração, passa a noite e ele age novamente. O que ele faz? Verso 13, depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão. Como é bom receber presente, né? Como é bom receber presente. Olha o presentinho. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros
30 fêmeas de camelo com filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, e mais 20 jumentas e 10 jumentos. Presente básico. Imagine. Imagine. Aqui tem 500 e pouco. Receber um presente desse. Aliás, a relação de presente aqui serve para a gente também entender como é que Jacó voltou. O tamanho desse presente dá a ideia da riqueza de Jacó. A quantidade o rebanho que ele dá de presente demonstra o tamanho da riqueza de Jacó. Pensou, Geni? 500 assim, animais chegando? E aí pedir carta logo pro interior, que você é pra roça para cuidar disso tudo aí. E já vem assim de maneira assim, como é que eu posso dizer? Já vem de maneira a você tocar seu negócio, porque tinha macho e fêmea, tinha filhote, já vem para você tocar a sua vida. Isolda tá pensando ali, voltou do interior há pouco, falou, rapaz, sair comigo dava certo. Que presente! Foi esse o presente que Jacó mandou. O presente não tinha laços, não tinha uma caixa bonita, mas existia uma forma especial de entregar. Não era de qualquer jeito. Ao encontrar Esaú, os servos deveriam dizer o seguinte: é do teu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo aí atrás. Jacó cria na providência do Senhor, mas ele age. Manda presente. E tem uma forma especial, olha, é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Quando chegar, Esaú perguntou, você fala assim: vai um, vai outro, e vai outro, e vai outro. Provérbios 17:8 diz assim: o suborno, em algumas versões o presente, é uma pedra preciosa para aquele que o oferece. Ele crê que terá êxito aonde quer que vá. Provérbios 18:16, o presente abre caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Provérbios 19:6, muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presente. Provérbios 21:14, o presente dado em segredo acalma a ira, e a dádiva oferecida às ocultas aplaca a maior fúria. Um presentinho é bom. Os presentes tinham uma única e exclusiva intenção. Verso 20. Eu apaziguarei com esses presentes. Eu o apaziguarei com estes presentes que estão enviando antes de mim. A intenção de Jacó era apaziguar a ira de Esaú. Quer saber se apaziguou ou não? Só no próximo domingo, se Deus assim permitir. Porque o encontro não é hoje. O encontro vai acontecer aqui só na próxima semana. Mas eu quero pensar com os irmãos acerca de algumas aplicações. Esaú ainda tinha ira. Esaú vai com 400 homens porque ele ainda tinha ira. Ele ainda guardava isso no coração. Jacó volta a um outro homem, mais maduro, mais calejado. Ele também fora enganado e ele tem amadurecido. Ele crê na providência do Senhor, ele entende que o Senhor se faz presente, ele sabe que o Senhor está com ele, mas ele não para, ele não fica inerte. Sabe, meus irmãos, tem momentos na vida que isso acontece conosco. Uma das coisas que eu estou misturando Jacó com Esaú. Uma das coisas que Jacó sabia é que ele não poderia mais voltar atrás. Quando ele encontrou com Labão, foi determinado um marco. Você não volta para cá e eu não vou para aí. Por isso que o verso 33, o verso 1 do capítulo 32 começa assim, ó. Capítulo 31 diz que Labão beijou seus, no último verso, Labão beijou seus netos e filhas, abençoou e depois voltou para sua terra. Capítulo 32, Jacó também seguiu o seu caminho. Tem momentos na vida que não dá para voltar mais atrás. Tem momentos na vida que não dá mais para voltar atrás.
É seguir em frente. Jacó estava seguindo em frente, ele não podia voltar. A confiança de Jacó estava no Senhor, claro que sim. Jacó seguiu o seu caminho. E tem momentos na vida que a gente precisa seguir em frente. Existem momentos na vida que a gente precisa seguir em frente. Não dá para voltar mais. Não existe mais caminho para voltar. Algumas amizades, alguns relacionamentos. Tem relacionamento que não dá para você. Uma vez em Cristo, não tem mais como você manter. Não se trata de querer mal a ninguém. Simplesmente não dá. Olha, tem grupo no WhatsApp que não dá para você participar mais. Não dá, isso aqui me dá ojeriza, não dá mais. Tem hábitos que não dá para voltar atrás. Olha, eu me converti, mas meu pavio não. Como? Eis que tudo se fez novo, como é que o pavio continua curto? Não tem como. Sou crente agora, viu? Mas não piso no meu calo. Como? Seguir em frente, não tem como. É manter, vai e volta. Tem posturas que não são condizentes com aquele que pertence ao reino. Seguir em frente. É tão bom quando a gente olha para trás e fala, meu Deus, da onde eu vim, Senhor? Como o Senhor me mudou, Senhor? Outro dia eu estava falando com uma irmã. A irmã estava me contando, eu achei engraçado. Ela estava me contando, ela não é daqui não, viu? Ela falou que passou por uma situação no ônibus, que acho que uma moça tomou o lugar de um senhor, alguma coisa assim. Aí gerou um comentário assim no ônibus, alguma coisa, ela falou, no metrô parece. Aí ela falou assim, se é outro tempo, esse senhor não ia ficar mesmo sem lugar. Eu falei, rapaz, mas parece que tá revivendo aquilo que... Mas agora não, pastor, agora, graças a Deus. Já viu aquela frase que fala assim, um velho homem sabia nadar? Já ouviram isso, não? Não? Porque no batismo, morre, não é isso? E você nasce um novo homem. Tem gente pensando, o velho homem sabia nadar, eu continuo... Não, negativo, sabia nadar não, morreu afogado. Morreu afogado. Fique em frente, meus irmãos. Não cabe voltar. Não cabe voltar, tem que seguir em frente. Tem coisas que não cabem mais para um crente em Cristo Jesus. Tem coisas que não cabem. A gente precisa ter consciência disso. Tem coisas que não cabem mais. Isso não pertence mais a um caminho que não tem mais volta. Agora veja, eu não estou dizendo com isso que os problemas acabarão. O fato de você abandonar certas práticas para viver o reino não significa que os problemas acabarão. Eu não estou afirmando que você não terá mais momentos de medo, de aflição, de angústia, de dúvidas por causa da nossa pouca fé. Jacó estava aqui angustiado, morrendo de medo. Jacó estava morrendo de medo, angustiado. E certamente todos aqui sabem que, mesmo em Cristo Jesus, nesse mundo pervertido, nesse mundo decaído, nós temos sim nossas angústias, nossas aflições, medos, dúvidas por conta da nossa pouca fé. Aliás, eu tenho aprendido que muitos dos nossos problemas não acabarão até a volta do Senhor Jesus. Eu não estou falando de pecado. Abra mão do pecado. Mas muitos dos nossos problemas, dos nossos desafios, das nossas dificuldades, eu tenho aprendido que não vão acabar até a volta do Senhor Jesus. Mesmo a gente estando no centro da vontade do Senhor, mesmo a gente estando com uma vida de santidade, mesmo a gente servindo, mesmo a gente trabalhando, mesmo a gente agindo, alguns problemas persistirão. Algumas perseguições persistirão. O que a gente precisa é de madeira madura, maturidade espiritual. Conviver com esses problemas de maneira santa e seguir em frente. Já viu gente que fala assim, mas ser crente é difícil demais. Antes de ser crente, eu ia lá e resolvia do meu jeito. É isso mesmo. Mas alguns problemas não serão resolvidos, pelo menos da forma que a gente entende que deveria ser resolvido. E a gente precisa de maturidade para conviver com eles de maneira santa.
Quero finalizar elucidando isso com 3 versículos. 3 versículos não, 3 passagens bíblicas. 3 passagens bíblicas que nos mostram isso. A primeira está em Atos 19:12. Só para trazer um contexto de quem era Paulo. Atos diz que, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Você entendeu o que está falando aqui? Lenços e aventais. Paulo era tão usado pelo Senhor. Paulo era tão usado pelo Senhor que lenços e aventais que Paulo usava, tiravam, colocavam enfermos e eles eram curados de suas doenças. Mas os espíritos malignos saíram. Paulo era tão usado pelo Senhor que em alguns momentos algumas pessoas foram curadas, libertas de possessões demoníacas com objetos que Paulo usava. Aqui é um momento ímpar na história da igreja. Atos, tá? Porque eu vejo gente aí pegando lenço suado para passar nos outros. Não venha passar em mim, não. Né? Já passa lenço suado e vai... A pessoa pega esse texto. Quantas vezes você viu isso na Bíblia? É um momento pontual. Mas para ver como Paulo era usado pelo Senhor. Poderosamente pelo Senhor. Agora, olha que curioso. Olha que curioso. Esse mesmo Paulo, 2 Coríntios 12, 8 e 9, 3 vezes pediu ao Senhor que tirasse de mim o espinho. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas um homem que fora usado de maneira grandiosa não conseguia tirar o espinho da carne. Eu não sei qual é o espinho da carne, mas o Senhor não tira. A minha graça é suficiente para você. Paulo vivia no centro da vontade do Senhor ou não? Certamente que sim. Perseguições? Muitas. Angústias, dores, choro? Certamente que sim. Mas Paulo seguia em frente. Ele não olhava para trás. Por fim, o próprio Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo. Eu sigo em frente. Para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Labão já ficou para trás. Verso 32, capítulo 32 e capítulo 33 especificamente, Jacó se encontra com Esaú, Esaú vai ficar para trás também. Seguindo em frente. Seguindo em frente. O que eu quero dizer é que todos nós temos nossas próprias lutas, nossas próprias perseguições. Mesmo às vezes a gente está fortalecido, Senhor. Eu não sei se alguém aqui já teve uma visão assim como Jacó teve. Senhor, eu percebo que o Senhor está aqui e vez por outra aquilo que você pensava não é nada daquilo. Está errado, pelo menos do jeito que você pensava não era. Siga em frente. Debaixo da direção do Senhor. Siga em frente, debaixo da direção do Senhor. Não tem espaço para retroagir, para voltar atrás. Siga em frente. Tem coisas que a gente precisa abrir mão. Tem problemas que não serão resolvidos da forma que a gente quer. Temos que ter maturidade para conviver com eles. De maneira santa, de maneira agradável ao Senhor. Para que a gente possa chegar aonde o Senhor tem preparado para nós. Jacó estava voltando para a terra prometida, para Canaã. Não tinha espaço para voltar. Eu sei que falar é mais fácil do que vivenciar. Jacó sabe o medo que ele teve aqui, o quanto ele ficou angustiado. E nós sabemos, cada um de nós sabe da sua própria luta, sabemos como às vezes é duro. Alguns problemas, alguns muros que se levantam duríssimos. Mas Deus é conosco.
Deus nos sustenta. Não é por isso que a gente fica inerte. A gente prossegue para o alvo, mirando sempre no Senhor Jesus, para que, através de nossas vidas, o nome do Senhor seja glorificado.